Olá, pessoal. Vamos dar início a mais um episódio aqui do Microfonia. Quero te convidar a estar conosco até o final. Vai ser um bate-papo aqui muito importante, muito sério, com algumas diferenças de opinião, mas eu tenho certeza que faz todo sentido para aqueles que vão ouvir, para os pais, para os educadores e outros também que queiram ver o nosso conteúdo. Queria convidar-te a seguir o nosso canal, dar o seu like, deixar o seu gosto, escrever nos comentários, participar com a gente desse tempo aqui que vai ser muito interessante, mas fica aí o convite e não vá embora porque o final ainda vai ser melhor, tá bem? Então vamos lá dar início ao nosso Microfonia Cast. E hoje nós estamos com um convidado muito especial aqui também, que é um parceiro aqui, conhecido nosso, amigo, e eu acho que o tema que nós vamos abordar é um tema bem peculiar e que eu acho que ele está bem à vontade para falar sobre esse tema, tem vivido, tem experienciado isso. Eu tenho certeza que nós vamos ser muito favorecidos aqui, Luiz, nós vamos ter uma experiência muito boa e eu queria agradecer a Mauri Guimarães, não é? Ele já foi empresário, hoje é professor, é mestre, é professor de jiu-jitsu, mestre no jiu-jitsu também. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês, poder dividir um pouquinho de toda essa minha trajetória, da experiência que eu tive na minha vida, no meu dia a dia, né, que eu sou engenheiro, tenho MBA, enfim, e fiz várias formações específicas e que me trouxeram aonde eu tô. Porque em paralelo, eu desde os 6 anos sempre tive envolvido com luta, né, e assim, com 6 anos de idade eu comecei a fazer judô, né? E a partir do judô eu fui buscando jiu-jitsu, fui fazendo outras coisas. Eu venho de uma época onde o meu pai me direcionava para várias oportunidades e dentro das oportunidades a gente fazia as nossas escolhas. Só que não tinha escolha sem disciplina, então ele fazia com que a gente, a partir daquela escolha, a gente seguisse durante um bom tempo aquilo que a gente fez, aquilo que a gente escolheu para a vida. Ótimo. Então, foi assim que eu pautei a minha vida até hoje, né? Sempre com curiosidade, lógica e bom senso. Porque também, se eu fizer de outra forma, acaba não sendo exatamente do jeito que a gente gostaria. Ótimo, mestre. Diz aí um pouco da tua trajetória ali no Brasil, mas desde quando, da onde é que você o tempo que viveu. Eu nasci no Rio de Janeiro, né, e muito novinho meu pai era militar, foi trabalhar numa fábrica de armas em Itajubá, numa cidade do interior de Minas. E lá em Itajubá foi onde eu estudei bem criancinha, foi uma fase até meus 8 anos mais ou menos, né? Fiquei por lá, então eu ia, voltava e levava a gente quase todo fim de semana para o Rio, onde era a família dele. A família da minha mãe é de Belém do Pará, e a do meu pai é do Rio. Então a gente ia muito pro Rio, né, nos fins de semana. E aí, depois dali, eu voltei pro Rio, morei um tempo no Rio, aonde eu entrei, comecei a fazer judô, comecei a fazer natação, nadei durante muitos anos, nadei em alguns clubes do Rio, e depois fui morar em Salvador. Aí passei uma fase da minha adolescência em Salvador, ia muito ao Rio também, mas fiquei mais em Salvador e depois me mudei para o Rio e lá fiquei até alguns anos e viajava muito, né? Eu sempre fui não digo um desbravador, mas uma pessoa muito curiosa, então eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de ir para os lugares, conhecer, por exemplo, eu sou apaixonado por igreja, por religião, então eu visito os lugares onde eu vou, eu acho que a história faz parte de todos nós o tempo inteiro. Ainda que a gente não tenha vivenciado algumas coisas no passado, mas de alguma forma elas vêm e tocam a alma da gente. Então sempre que eu posso, sempre que eu tenho oportunidade, eu estou passeando, estou viajando e sempre procurei ficar aliado às minhas viagens, ao trabalho e ao lazer, né? Então fui executivo de empresa há muitos anos, né, trabalhei em algumas empresas lá no Brasil durante muito tempo, algumas empresas brasileiras, multinacionais, enfim,
viajei bastante, o que me deu essa oportunidade foi a minha formação, a minha graduação, que é engenharia, e depois a parte de gestão, que eu fiz MBA, trabalhei um bom tempo também com análise de riscos industriais, onde a gente via gargalos de fábrica, então eu tive muita oportunidade de visitar indústrias de diferentes proporções e finalidades, diferentes fins, então foi muito bom em termos de experiência de vida, mas eu sempre amei ter contato com pessoas e sempre amei o esporte, que foi aonde meu pai inicialmente direcionou a gente e foi o que eu procurei construir. Né, na minha vida. Foi ligado ao esporte, assim? Não, ele era um cara que fazia muita atividade por conta de ser militar, então ele sempre acordou muito cedo, dizer que a gente tinha que tomar banho frio para despertar. Hoje eu vejo muita gente, inclusive alguns influencers, dizendo, eu adoro tomar banho frio de manhã também, por conta dessa orientação que ele me deu, e realmente o banho faz com que você desperte. No mínimo passar uma água gelada no rosto de manhã. No mínimo. Eu tenho muito que tentar, Luiz. Não sei se você conhece. Obrigado, Luiz, também tá aqui com a gente. Eu não consigo de jeito nenhum. Pegando um gancho essa realidade, porque eu vejo as pessoas a falarem, vejo publicidade, vejo tudo, mas eu não consigo mais meter água fria no meu corpo. É uma dificuldade que eu tenho. Tudo na vida, eu costumo dizer que são 3 tripés, né? É um tripé, na realidade. Determinação, disciplina e disposição. E a água fria busca a disposição bastante. Eu também tenho que buscar essa disposição. Eu muitas vezes acabo de dar... Me dá falta de ar, meu. Me dá falta... Eu coloco aquela água já... Aqui a praia, a água é bem gelada, né? Eu surfei muitos anos da minha vida também, minha vida inteira, né? Desde bem novo, desde a época de Salvador eu pegava onda e tal. Então, só que em águas quentes, lá né? Na Bahia é quentinha. A Bahia é quentinha, o Rio já é um pouquinho mais frio. Lá pro sul eu cansei de cair com roupa porque lá é frio também, né? Tem uma praia maravilhosa, Torres e tal, que a água é fria, mas nada como a água daqui de Matosinhos, que é bem gelada mesmo. Aí o que eu costumo fazer? Né? Agora eu não tenho feito tanto, mas era uma rotina na minha vida. Eu tenho uma turma que eu dou aula meio-dia. Acabava a aula de meio-dia, eu dava uma corrida, descia, ia na praia, corria um pouquinho e dava um mergulho depois do treino. E aquela água geladinha, aí voltava, almoçava e esperava a aula das 13h30. Mestre, me diga um prazer, primeiramente, muito prazer, Luiz. Me diga uma coisa, quando é que virou a chave dessa vida de executivo, vamos dizer assim, para professor, para esporte? É engraçado. Para mim, a chave sempre teve virada, né? Ou seja, o que eu fazia, que era muito comum, né? Eu acordava muito cedo, corria na praia, às vezes eu surfava 6 horas da manhã e tal. Depois eu passei a dar aula também de manhã de jiu-jitsu e eu dava aula antes de ir pro trabalho. Então eu dava aula muito cedo, 7 horas da manhã eu já tinha minha primeira aula. E aí saía correndo, chegavam às 9 no escritório, aí me arrumava papai e começava a minha labuta normal do dia a dia. Quando dava meio-dia e pouco, para eu dar uma fugida em algum lugar que tivesse próximo, que eu tenho amigos no Rio inteiro, então durante uma fase até que eu trabalhei no centro da cidade, era mais difícil eu voltar para onde eu treinava, lá na Barra, onde eu morava. Então às vezes eu treinava na hora do almoço um pouquinho também. Então, a chave para mim sempre teve virada. Eu, como executivo de empresa, eu tinha a seguinte ideia e consciência. Se meus funcionários estivessem felizes, e não é o dinheiro, não é o cargo, não é realmente feliz, ou seja, o mindset deles estivesse tão bem estruturado que tanto na parte boa quanto na parte ruim, que todo trabalho tem coisas boas e coisas ruins, coisas que você gosta mais e gosta menos, eles renderiam muito mais, né? E assim eu fazia comigo também. Então, se eu fizesse do meu dia a dia um pouquinho daquilo que eu amo muito, que é o jiu-jitsu, eu durante muitos anos, a gente comentou aqui um pouquinho antes, batendo papo, eu sempre tive na minha mente o seguinte: faça com amor o que tem que ser feito para um dia você fazer o que ama.
E eu fiz isso minha vida inteira. Então, e passava isso para os funcionários, né? Que eles precisavam fazer coisas com prazer. E exercício físico ativa a tua mente, te ajuda a ser muito mais, ter um rendimento muito melhor do que você teria se você não estiver fazendo. É muito diferente. E minha chave sempre teve virada nesse ponto, né? Então, mesmo trabalhando, mesmo estudando, mesmo tendo que focar em algumas coisas específicas, profissionais, eu em paralelo sempre sempre levei muito a sério o que eu fazia de jiu-jitsu. Competi durante muito tempo, mas me chamava muito mais atenção dar aulas. Eu sinto um prazer enorme quando eu estou passando alguma coisa que eu aprendi para alguém. Isso para mim porque você percebe que não é só importante para o cara ser bom no jiu-jitsu. Eu vou melhorar ele na vida dele. E é isso que sempre pautou minha vida. Então, é como se minha chave sempre tivesse virada. Mas eu conseguia dividir o tempo. Era difícil, era bem difícil. Eu costumo comparar aqui até para os meus alunos, falar assim, ó, como é que é um atleta olímpico? O que o atleta olímpico faz? Né? Porque eu nadei, por exemplo, no Flamengo. Então, eu nadei do lado de muita gente que foi para a Olimpíada. Eu não fui para a Olimpíada, mas muitos foram. Né? Então, é tão bacana quando você vê o cara conquistando aquilo, mas como é que ele conquista aquilo? Não é fácil, não. E se você pegar os Estados Unidos, que tem uma estrutura enorme de atletas, o que os caras fazem? Os caras estudam, então ele precisa ter boas notas, senão ele não permanece com a bolsa dele na universidade. Ele precisa treinar muito, porque se ele não for um bom atleta, ele também não conserva a bolsa dele. E para ele poder dar uma saidinha com a namorada, alguma coisa, às vezes ele faz um part-timezinho para ganhar um dinheirinho, para quebrar o galho dele enquanto ele está ali também. Então, assim, une trabalho, né, esporte e estudo. Sim. E aprendizado o tempo inteiro. Então, quando você enxerga dessa forma, você percebe que todos conseguem, se tiver a danada da determinação, da disciplina né? E a disposição, todos conseguem. Então, eu tento hoje em dia passar isso para os meus alunos, que é para lá na frente eles entenderem, mesmo aqueles que não vão seguir, por exemplo, não quero nunca dar aula de jiu-jitsu, não tem problema. Tem uma aluna minha que é fabulosa, eu sei que ela quer ser médica, e eu sei que vai ser uma médica fora do comum, porque você percebe no foco dela durante os exercícios, durante os detalhes de tudo que ela faz, a forma que ela procura fazer e alcançar, a disciplina que ela tem para alcançar as metas dela. Então tudo isso a gente tem que ter essa percepção. E enquanto professor, a gente dá aula, vamos dizer, para 50 pessoas. Os 50 alunos que estão ali, eles têm visões diferentes, têm metas diferentes, e a gente precisa ter essa percepção para poder tocar a alma de cada um e fazer pessoas melhores para o nosso amanhã, que é isso que é o mais importante, né? Pessoas felizes. Uma coisa que até faz parte do nosso tema, da ideia do bate-papo aqui, com a tua experiência, com a tua vivência já, né? E por ter vivido isso que você falou desde o início, eu trabalho, eu fazia desporto, eu fazia natação, eu dava aula, eu instruía o pessoal que trabalha comigo também até uma direção. E hoje você consegue visualizar nessa nova geração, agora nessa altura, como é que está se reestruturando isso? Porque eu acho que quando escuta, eu também falo por mim, o Luiz também deve ter um pouco desse pensamento, porque vivenciou, porque teve que trabalhar muito com o pai, teve que desenvolver estudo, teve que fazer essa realidade, e hoje você consegue fazer uma comparação. Eu vou até chamar o ontem com hoje. Como é que nós conseguimos olhar para essa nova juventude, para a educação, para as pessoas que estão hoje aqui, porque eu percebo que não existe essa dedicação toda e às vezes parece que custa muito para elas entenderem que é importante manter o foco, a disciplina, é um preço também, não tem como você falar assim, eu quero ser bom em tal área. Então se você quer bom, tem que ter um preço, tem que ter uma disciplina, tem que ter um foco, tem que ter ali uma garra e algumas vezes também abrir mão de algumas coisas para obter outras, não é? Com certeza. Então, eu não sei como é que você vê esse equilíbrio. Não sei, Luiz, também se você consegue entender esse equilíbrio, como é que nós... E até tempos atrás nós estávamos a falar sobre esse assunto e tudo.
eu acho que principalmente quando fala com alguém que é tão dedicado, que tem essa estrutura de vida, aí eu acho que você se sente até um pouco confrontado nessa nova atualização da população, vamos dizer assim, da nova idade. Como é que consegue? Eu costumo fazer uma brincadeira lá com eles, e muitas vezes quando eu tô batendo papo com os pais também. O que eu quero com tudo que eu faço, com toda a minha dedicação? Quero ter campeões, quero ter pessoas que tenham notoriedade no que fazem, claro que quero. Mas qual é o principal? A sociedade onde eu estiver inserido, hoje eu estou inserido numa sociedade de Matosinhos, aqui no Porto, em Portugal, eu quero sempre dar o meu melhor no que eu faço, que eu acho que é essa consciência que cada um tem que ter, fazer a sua parte. Não adianta, porque é política, o cara é de esquerda, é de direita, você tem que fazer o seu melhor, não importa onde você esteja. E eu dou sempre um exemplo, é o seguinte, se eu estou nessa sociedade e a cada dia a gente vai ficando, que é normal, vai ficando mais velhinho. E eu lembro quando eu era jovem, você via uma velha, uma senhora de idade carregando uma bolsa de compras pesada, ela ficava tortinha. Em função das dificuldades, isso é evidente, a gente vai ficando mais velho. E eu quero, quando eu estiver carregando uma bolsa de compras pesadas, alguém vir e me ajudar a carregar a bolsa de compra, não que eu eu quero que alguém... Não, eu quero ter força para carregar, mas eu quero que as pessoas tenham o mínimo de educação a ponto de fazer isso, né, e não rir da velhinha torta, que é o que se vê hoje. Então eu cito esse exemplo porque eu abomino esse tipo de coisa, e que quando a gente fala, hoje é moda falar de bullying, né? E bullying para mim é o sinônimo de covardia sempre. Então quando eu vejo um jovem rindo de uma pessoa idosa, ele parece que não tem noção que ele também vai ficar idoso, ele também vai passar por tudo aquilo. E a sociedade da gente só vai ficar melhor se cada um de nós fizer a nossa parte. E hoje eu vejo uns garotos tão ligados, eu não tenho nada contra jogo, como eu falei, minha primeira graduação foi em engenharia, então eu gostei muito do que fiz, aprendi demais, e gosto bastante, sempre gostei muito de física, de matemática. Às vezes me perguntam, mas o que tem a ver engenharia com jiu-jitsu? Tem tudo a ver, né? Porque jiu-jitsu é biomecânica pura. Então, quando a gente vê as movimentações, esses dias eu estava explicando uma posição, falando de torção e falando de torque, e explicando o que é o torque na física, o braço de alavanca, por que o cara tem que entrar mais embaixo para derrubar o cara e entrar com o quadril e subir, porque tem um ângulo ali que faz toda a diferença para ele derrubar o cara. Então eu estava explicando as coisas de uma forma física. Então, quando a gente enxerga isso, a gente percebe o seguinte: como é que estão as crianças hoje, né? Como é que está essa educação? O que a gente percebe no dia a dia, crianças, mesmo na rua, se você trabalhar bem a tua observação, e a gente, enquanto professor, quando tem muito aluno criança, que é uma das coisas que a gente foca na nossa escola, são crianças, adolescentes, tudo aquilo que pode me dar um futuro melhor dentro de uma sociedade, a gente passa a ser observador aonde a gente vai, passa a ser observador numa festa de criança que você passa a ser um observador quando você está andando, foi fazer uma compra irrelevante num shopping, aí você vê a criança batendo o pé, a outra no chão, a outra berrando, e a outra dizendo pro pai que é isso, não é aquilo, e mandando literalmente nos pais. E aí você começa a ter a percepção que a sociedade, eu outro dia eu gosto muito da parte eu gosto muito de psicologia, acho muito interessante, eu fiz uma formação em psicanálise por gostar mesmo, né? Na realidade eu comecei a estudar coaching na época, fiz um curso, né, uma formação pela Sociedade Latino-Americana de Coaching, depois fiquei participando, trabalhei dentro de consultório, atendendo as pessoas, isso me fez um bem tremendo, aí me fez buscar a psicanálise e tal. E quando você começa a perceber algumas coisas e começa a comparar com livros que você lê, aí começa a pesquisar, começa a buscar, você percebe que e isso é muito bem dito, tem um psicólogo bom lá no Brasil e que fala muito isso, a partir de um certo período as gerações foram mudando um pouco.
E a minha geração carrega um peso dessa responsabilidade, porque começou a enxergar que os pais eram muito rígidos e que o pai fazia isso, fazia aquilo, e tentou ser diferente com o filho, tentou ser mais amigo do filho. Se você ama o seu filho, você tem que mostrar para ele o caminho correto. Lá na frente ele vai fazer as escolhas dele, mas ele tem que ter bons alicerces. Como é que eu construo uma casa sem uma boa fundação? Em algum momento a casa pode cair. Em algum momento ela pode nem cair, mas ela vai rachar em alguns quartos e algumas situações. Você vai estar o tempo inteiro se preocupando com reforma e preocupado se o dia que ela vai cair. Não, você tem que ter bons alicerces. Mestre, pensando aqui em tudo que você está falando, uma criança que, vamos dizer assim, que tá sedentária, que gosta de videogame, fica o tempo todo no telemóvel. A gente fazer essa mudança na vida dessa criança, pensando assim como pai, né? Fazer a mudança na vida dessa criança de forma impositiva é muito difícil. Tem que ser uma coisa que a gente consiga captá-la de forma que ela sinta vontade de ir. E qual você acha que pode ser a melhor tática, a melhor maneira que os pais podem usar para tirar a criança dessa vida sedentária para uma vida de esporte, uma vida mais ativa, onde ela possa ter essa percepção toda e que, obviamente, vai ter o custo dela sair dessa inércia para esse movimento. Com certeza. Né? Então, assim, vai ter esse custo todo e a criança vai ter uma resistência para isso. Né? Qual você acha que deve ser a melhor maneira que os pais podem usar para poder conseguir levar a criança para essa... Como eu não sou um especialista na área, vamos dizer assim, eu estudei mente humana porque eu gosto, para mim é extremamente prazeroso e me ajuda no trabalho que faço, me ajuda muito. Por exemplo, eu tive com o Richard Bandler, que foi o criador da programação neurolinguística, fazendo curso nos Estados Unidos. Então tem uma série de coisas que eu faço porque gosto, sempre fiz porque gostei, me ajudou como gestor de empresas, me ajudou muito e isso é importante, mas eu não sou um especialista nessa área. Mas o que eu faço? Normalmente eu consulto alguém, ou eu pergunto, eu peço a opinião das pessoas. Esses dias, coincidentemente ou não, eu acredito que quase nada é coincidência, de alguma forma a gente está nesse mundo, eu acredito numa força maior, acredito muito em Deus e tal, enfim. Mas religião é uma coisa hoje em dia polêmica, que não era antigamente, mas hoje até isso é polêmico. Então, assim, eu acredito muito em Deus e eu acho que as coisas não vêm por acaso. Você está me fazendo uma pergunta que, coincidentemente, eu vi uma pessoa que eu conheço e confio muito, chama-se Ítalo Marcilli. Hoje em dia ele é um psiquiatra. Eu conheci o Ítalo jovem, o pai dele era um cara fabuloso, meu irmão adorava o pai dele, as nossas famílias eram próximas quando eu era mais novo, ele é um pouco mais novo que eu, mas é um cara genial, é um cara que é muito inteligente, ele não é mais ou menos não, ele é um cara de um QI fora do normal. E ele falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ele disse assim, para você tirar um vício e adquirir uma virtude, o vício, não adianta você ficar muito tempo tentando tirar, o vício você tem que tirar de uma vez. A virtude é algo que precisa ser construído. Então a virtude ela é construída aos poucos, tijolo a tijolo, como você falou, devagarinho para você. Então, eu quero ser um cara mais paciente. A cada dia você tem que dar um passo nessa paciência, dar um passinho, botar um tijolinho ali. Eu quero largar o fumo, você tem que largar de uma vez. Eu quero largar uma bebida, você tem que largar de uma vez. Mas é muito difícil. É difícil, claro. Isso tem a ver com a decisão, mestre? Tem a ver com a decisão. O poder da decisão? Tem, claro que sim. Eu puxo um bocado pro lado também, essa questão do poder da decisão. Porque eu acho que quando você faz assim o estalo de falar, não, eu preciso mudar nessa área, e eu tomo uma decisão, ainda que no início não quer dizer que vai ser 5 estrelas, que vai correr tudo 5 estrelas, mas a partir da hora da decisão que você faz aquilo, e que você toma a decisão de agir, e você tem que ter uma decisão radical. Sim. Porque eu também parto do princípio que às vezes você,
eu acho que eu vou começar a tentar fazer uma coisa. Vou começar a fazer ginástica a partir da próxima segunda. E tá no fim do ano. Quando começar dia 5 eu volto. Toda segunda-feira. Só no eu já tive pessoas, né? Aí, voltando ao teu assunto, né? O que aconteceu? O que acontece? Como é que eu tiro o menino daquela inércia, do jogo dele? E hoje as crianças jogam tanto que a vida delas é basicamente baseada na vida virtual que ela tem ali. Eu preciso tirar de uma vez. Eu tive uma mãe uma vez que teve há pouco tempo lá, disse assim pra mim, ele tá voltando hoje. Eu falei, poxa, que bom, o que houve? Ele tava doente? Por que o menino sumiu? Não, ele tirou nota baixa na escola. Falei, tirou nota baixa da escola? E aí você tirou ele do jiu-jitsu? Aí ela falou assim, porque ele tava com nota inferior. Eu falei, mas qual o motivo? Aí fica jogando o dia inteiro. Aí eu falei, nossa, é diferente da minha época. Na minha época, eu tirava da tomada, guardava e tudo certo. Aí ele falou, mas o pai também gosta. Mas então assim, na minha opinião, eu não sou, volto a dizer, especialista nenhum na área. Eu pego o gancho do Ítalo. Ou você toma uma decisão, e normalmente uma criança muito pequena, ela é evidente que ela depende do pai para tudo. Sim. A decisão tem que ser do pai. Os pais estão negociando, na minha opinião, demais com os filhos. Eu já tive negociação de garoto para o jiu-jitsu com 6 anos de idade e a mãe dizer para mim que ele fez um combinado com ela para dar um tempo no jiu-jitsu. E o jiu-jitsu estava fazendo um bem enorme para ele, para mim muito claramente, porque eu vejo a criança quando entra, a parte de coordenação que ela tem, a parte da fala, porque eu recebo crianças com dificuldade de falar, com uma timidez absurda. Tudo que você imagina, toda a gama de problemas eu recebo lá. E a gente precisa estar estudando em paralelo, lendo, buscando ajuda, perguntando a pessoas mais esclarecidas, a psicólogos, enfim. O que acham sobre o assunto. Porque se você não tirar, ele vai continuar. Você vai esperar começar dia 5 para tirar o jogo do teu filho? Você vai negociar com ele, dando uma recompensa para ele se ele parar de jogar? Por que recompensa? Você já está dando a recompensa, que é botando ele no esporte. E outra coisa, escolha, ele pode ter no esporte? Pode. Você vê qual é o melhor que você entende para ele, escolhe lá os 3 melhores, ele testa, faz as aulas lá experimentais, vê se adapta. A adaptação não vai ser no primeiro dia. Tem criança que chega lá, faz uma aula, ama. Tem criança que chega lá, faz uma aula, tem dúvida. Eu, às vezes, até para ajudar um pouco o pai, quando eu percebo que o pai está em dúvida se ele gostou ou não, eu falo, não, pode trazer para outra aula. Teve criança que eu falei, não, fica a semana inteira. Teve criança que eu já falei, fim do mês, não, começa a pagar só mês que vem. Por quê? Porque eu sei o quão importante vai ser o jiu-jitsu para aquela criança especificamente. Que às vezes o pai não está vendo porque ele não tem mais de 40 anos convivendo com jiu-jitsu. Então, eu já vi muita gente mudar completamente na vida. E eu acho que tem que tirar. Você falou uma coisa aqui quando você chegou e tal, que me chamou a atenção, e tem um pouco a ver com esse assunto. Você falou que muitas crianças são favorecidas na prática do jiu-jitsu, inclusive na questão da sua atenção. Sim. Então, assim, você diz que o jiu-jitsu ajuda a criança na escola também? Sim, muito. Porque como é que você acha que isso funciona? Por que você acha que o jiu-jitsu tem esse efeito na criança? Na realidade, eu não acho. Eu recebo retorno dos pais com relação a isso. E eu tive, desde autista até criança extremamente agitada, vamos dizer assim, com hiperatividade, e tem aquela criança que tem medo do mundo, eu tenho de tudo. Outro dia chegou uma criança lá, já um tempo atrás, que ela não podia ter contato. Você não podia tocar nela. E os pais falaram para mim, eu trouxe porque fui orientado por uma psicóloga, trazer para fazer jiu-jitsu, mas ele não aceita toque. Acabou a aula, ele me abraçando, caminhando, tocando. Aí o meu toque, eu não toquei a pele dele, eu toquei a alma dele.
Então ele começou, hoje ele é um menino que faz um monte de coisa, faz tudo, sabe fazer queda. Outro dia ele fez um treino maravilhoso, criancinha bem pequenininha. Então assim, eu recebo muito retorno dos pais com relação a isso. Isso para mim é a minha recompensa. Eu acho que não é de só vida. a luta, é o contato. É o vivenciar, é o viver ali. Eu comecei a falar esse tipo de coisa e tudo, eu comecei a lembrar de alguns esportes que eu fiz judô também, acho que durante uns 2 anos eu fiz, e eu amava aquilo, gostava muito mesmo, eu estava lá envolvido, e eu sentia que o nosso mestre também lá, ele tinha uma postura bem firme, assim, ele ensinava, mas aquilo, por gostar muito daquilo lá e estava muito à vontade, mas eu percebi que existia um certo respeito, entender a hierarquia, entender o respeito de agir, a forma. Se fizesse alguma asneira, assim, muito radical, eu às vezes não tinha nem preocupado muito com meu pai e com a minha mãe, assim, mas parece que hoje as crianças, assim, também não utilizam o corpo, assim, parece que não se expressam com o corpo, como a gente fazia antigamente, quando a gente ia brincar na rua, ia correr, ia pular, ia jogar. Você precisava fazer isso. Hoje em dia parece que as crianças não usam o corpo pra nada. Então, assim, parece que não conseguem, não tem nem consciência corporal pra se movimentar. E acho que uma luta faz todo sentido nessa... Porque hoje em dia, às vezes, a vida mudou um pouco, a gente não tem aquelas brincadeiras na rua, pra fazer esse paralelo com essa questão. Você sabe como é que começam as minhas aulas de criança lá? Eu deixo de 5 a 7 minutos as crianças brincando entre elas. Eu tenho câmera para observar e elas ficam brincando o tempo inteiro. Às vezes os pais ficam nesse momento próximo do tatame. Eu projeto normalmente as aulas na frente, onde eu tenho um cafezinho, que eles ficam sentados ali. Por quê? Porque a influência dos pais durante as aulas nas crianças, tem criança que faz o que faz só para mostrar pro pai. Então às vezes ela faz errado, às vezes ela faz de uma forma diferente. Ela tá ali pro pai. Quando eu deixo elas sozinhas e elas começam a se integrar, brincar e brigar e lutar por uma bolinha que ela quer e que a outra não quis dar, e aí discute, e elas começam a aprender a se virar sozinha, porque elas estão ali sozinhas, né? E claro que é sob controle. Eu tô vendo, eu sei o que tá acontecendo e tal. Na hora que eu vou começar a aula, eu aviso: tempo! Elas têm que imediatamente parar tudo, guardar as bolas, guardar os brinquedos, botar tudo no lugar. E que muitas vezes em casa ela não faz, o quarto é uma zona, é uma bagunça, que eu já vi pai reclamar e botar filho de castigo por conta disso. Então ali, desde 3 anos de idade, eu já faço com que elas arrumem o que elas desarrumaram. E às vezes eu não começo a aula enquanto elas não fizerem tudo direito. Porque se eu sair pegando o brinquedo que ela brincou, guardando e botando tudo no lugar, ela vai acostumar, vai entender que é assim, mas não é. A vida, tudo que você fizer, se você fizer errado, você tem que voltar, se desculpar e corrigir o que você fez. Então é uma coisa que a gente tem que aprender. Isso, esses dias a gente fez um podcast com o Ralph, que é o meu mestre e tal, e eu conversei muito com ele esses dias, e ele falou para mim o seguinte: tudo que você fizer de errado, você tem que voltar e corrigir e buscar sempre estar fazendo o teu melhor e fazendo coisas pro bem. Que tudo que você fizer pro bem está se multiplicando. Então, se eu faço com que as crianças arrumem, se organizem, fiquem em fila, eu tenho o quadro da família Grace todo na parede, os membros, por exemplo, da família do Ralph estão na parede, que aí vai desde o avô dele até ele ali. E estou colocando os nossos faixas pretas também, à medida que vão recebendo faixa preta na parede ali, para que todo mundo entenda que ali é uma família. Jiu-jitsu não é simplesmente uma arte marcial, não é simplesmente um pegar de mão, uma queda, não. O jiu-jitsu é uma filosofia de vida. A família Grace, ela tem um livro editado
que deu um trabalho danado, que foi ajudado pelo Dr. Valente também, que era aluno do seu Hélio e amigo. Hoje tem os Valente Brothers lá nos Estados Unidos, que é uma academia muito grande, que segue rigorosamente o que era lá o seu Hélio no início. Enfim, eles montaram um livro chamado Dieta Gracie, que são vários tipos de alimento que não se misturam, os que podem se combinam, os que não se combinam. Então, desde lá daquela época, eles já se preocupavam com a alimentação. Sim. Por isso, do código 753 que a gente usa, que eu particularmente uso como base de tudo que faço lá, e eu tenho certeza que se eu sigo a maior parte das coisas que tem na filosofia de vida do jiu-jitsu, eu vivo essa filosofia de vida, eu tento passar para meus alunos isso como uma coisa boa, e eles vão multiplicar isso, que é uma multiplicação do bem. O mal está sendo tão multiplicado aí que, se a gente não cortar isso, vai continuar o cara no governo que você fala, nossa, politicamente, que absurdo, mas o cara aprendeu aquilo. O cara aprendeu a desviar dinheiro sem precisar. Outro dia estava tendo uma discussão política, eu falei para as pessoas assim, sabe qual é a minha opinião? O político, o cara que está ali, ele tem que ter tido uma experiência de vida, de coisas boas e coisas ruins. Ah, não, porque o fulano já faliu, cresceu de novo e conquistou o que ele queria. Então não adianta você pegar um cara de 18 anos, 20 anos e colocar lá na política. O que ele viveu? O que ele sabe de vida? É a mesma coisa que a gente tem uma discussão antiga aí dos faixa preta muito novinhos que começam a dar aula. Não estou dizendo que está errado, não. O cara às vezes é uma sumidade. O cara ganha todos os campeonatos. Que coisa bacana, que coisa bonita. É bacana porque ele pendura a medalha dele na parede. O que ele faz da vida dele? Qual a experiência que ele tem de vida? O que ele pode passar para essa mocidade que está vindo aí, para essa juventude? A gente só vai mudar o mundo se a gente fizer uma mudança na gente, naquilo que a gente acha que tem que melhorar, e melhorar o teu filho, melhorar os amigos do teu filho. Meu pai fazia reunião, tinha uns amigos que não estavam bem. Eu e meu irmão, a gente sempre teve boas notas na escola, porque meu pai sempre apertou estudo e tal. Tinha uns amigos que não estavam tão bem. Meu pai juntava os meus amigos em casa para ele dar aula para meus amigos. Então aquilo era muito legal, porque convivia como se eles fossem da família. Ali, o Ralph falou bem esses dias, o Ralph para mim é um irmão de alma. E eu tenho vários irmãos de alma que foram amigos que o jiu-jitsu me trouxe. E são pessoas que seguiram vários segmentos. Eu tenho amigos que são médicos, tenho amigos... Esses dias eu tirei dúvida com um médico sobre um assunto, e é um amigo pessoal. E é um cara renomado na medicina. Então, e lutador. Então, eu acho que o que a gente tem que fazer é transformar esses lugares onde você tem uma filosofia de vida em uma família cada vez mais grandiosa. Eu aqui em Portugal vim sozinho, eu moro sozinho, vivo sozinho. Então, para mim, os meus alunos são a minha família. E antes, quando eu convivia com família, tinha família perto, tudo perto, os meus alunos também faziam parte da minha família. E assim tem que ser. Assim a gente muda o mundo. Do contrário, vai ter o menino rindo da sacola. Dentro dessa realidade, mestre, e eu de fato percebo mesmo que não só o jiu-jitsu, mas como outros desportos também, ele tem, não é só um desporto, não é só ir lá e lutar e ganhar uma medalha, ele tem um entendimento de uma vida com disciplina, com uma realidade diferente, com uma estrutura diferente, e leva a pessoa a entender que ela não está aqui só para lutar ou para passar um tempo, mas para que ela comece a estruturar a vida dela também. Sim. E dentro desse raciocínio, quando a gente olha para a sociedade, e é uma coisa que eu tiro para mim também, eu vejo que cada vez mais, até saindo um pouco agora da filosofia do jiu-jitsu, mas para a filosofia de vida, para os princípios da vida, muitos delas parece que têm se perdido, têm mudado o foco. De repente você começa a propor uma coisa um pouco mais do tempos anteriores, uma disciplina um pouco mais rígida, as pessoas se escandalizam, falam assim, não, mas isso não pode ser, quer ver aquilo não dá, aquilo não... E até o que acontece, não esquece o que vai falar, mas pra gente, pra dar continuidade sim, e uma das coisas que eu percebo também é que
muitas pessoas falam assim, mas eu não tive na minha época, então meu filho tem que ter. Mas esse fato, às vezes, você não ter, te trouxe um caráter, te trouxe um princípio que hoje pendura para sua vida e que te leva a muitos lugares. E aí, às vezes, esse medo, essa realidade, acaba o quê? As pessoas, não, eu acho que isso não cabe mais nessa época. Não cabe. Mas são princípios, eu acho que princípios não Quer se ver mudam. uma coisa que eu acho engraçado? Por exemplo, religião ficou uma coisa demodê, né? Então as pessoas acham caretice você gostar de religião, elas acham caretice quando vê... meus pais fizeram bodas de ouro antes do meu pai falecer. Pô, eu acho isso lindo, eu acho o máximo. Só que as pessoas acham isso tudo caretice. Hoje em dia isso é uma besteira. Eu vi uma pessoa uma vez falar pra mim assim, tinha batizado porque a família forçou a batizar os filhos, mas que aquilo pra ela foi um absurdo, pro casal foi um absurdo, então eu não ia levar pra fazer... A família era católica, eu não ia levar para fazer primeira comunhão, porque ele queria que depois que o filho ficasse adulto, o filho resolvesse a religião que quer. O filho, de qualquer maneira, vai resolver a religião que ele quer, não importa isso. Mas a base inicial... você vai dar dentro da tua experiência de vida. Você tem que passar pro teu filho o que foi bom para você. Se ele chegou aonde chegou, com a família católica, dando aquela base para ele católica e que estruturou uma série de coisas boas na vida dele, por que ele diz que ele não vai dar pro filho se funcionou com ele? Sim. Então, o que é ruim para mim, eu não quero que meu filho faça, eu não quero que meu filho erre nos erros que eu tive, mas naquilo que funcionou, eu posso dar base, ele vai do mesmo jeito lá na frente escolher a religião que ele quer. As pessoas passam... eu tive vários erros e eu poderia ter sido poupado às vezes desses erros. Sim. Mas eu percebo que esses erros também me trouxe um Claro, experiência de vida. um ralado Claro. aqui, que eu falei, Claro que ainda bem que eu passei por isso. Claro Acho que se sim. calhar meu pai tivesse posto a mão ali e eu não tivesse passado por aquilo, eu não teria a rigidez que eu tenho em alguns aspectos. Claro que sim. Claro que Então sim. eu fico assim a pensar, eu falo, e eu acho que isso tem se perdido e acaba por se gerar uma... porque assim, dentro da nossa casa, o que é passado dentro da nossa casa se remete na sociedade, não Com tem certeza absoluta. Não, o que passa dentro da sua, da casa, juntando todos nós. A sociedade é feita a base da sociedade são as famílias. Sim. Se você rompe as famílias, você destrói as famílias e nada tem mais sentido, começa a virar uma bagunça, aí vira uma baderna e tudo fica desestruturado. Então, por exemplo, ali dentro, no dojo, no espaço onde eu tenho a nossa escola, aí eu costumo brincar que aqui quem manda sou eu. Então acabou, eu não dou essa flexibilidade. Não tem democracia dentro do democracia, não tem. Não tem Conversa. É isso mesmo. Ó, o que é certo é certo. O que é errado é errado. Eu tenho uma conhecida, né, que outro dia eu estava lendo um negócio, ela é muito amiga de uma família que eu conheço e tal, é a Marinário, não sei se vocês sabem quem é uma policial lá do Brasil e tal, uma pessoa famosa, ela é uma pessoa hoje em dia bastante religiosa e ela fala uma série de coisas legais, sabe, bacana, e ela diz uma coisa que é mais ou menos assim, o certo é certo e o errado é errado, mesmo que não te vejam fazendo. Então assim, o certo vai ser sempre o certo, o errado vai ser o errado, mesmo que ninguém veja. Tá errado, eu não vou fazer. Não importa eu fazer para alguém ver, importa eu fazer porque tá certo e porque tá errado. E tem o caráter da pessoa, tem o princípio. Você precisa construir uma sociedade melhor. A gente percebe muito hoje em dia as pessoas querendo inverter as coisas, né? Sim, os valores. E aí falar que o que é errado, que é o certo. E você, mesmo que a pessoa tá falando para você, não, é isso que é o certo, isso que é o certo, mas no fundo, você tem alguma coisa te dizendo, não, isso não é certo. Parece que o errado tá sempre ali e você sabe que o errado não é a maneira correta, não é a maneira humana de fazer o negócio, é uma coisa que vai contra os valores humanos, que parece que nós já nascemos com eles, né? E parece que as pessoas ficam querendo reconstruir, né? Mudar as coisas, e parece que... Porque o seu próprio conforto, eu acho, não sei se você consegue visualizar isso. Eu agora decidi que eu sou isso. Então, eu vou fazer que todo mundo entenda que isso que eu quero agora é o certo, porque isso me convém. Mas imagina só, o errado é errado, mesmo que todo mundo faça. O certo é o certo, mesmo que ninguém veja. Ninguém tá vendo eu fazer o certo, mas eu tô fazendo. Eu tô trancado dentro de um quarto, mas eu tô fazendo o que é correto, acabou. Não importa, eu tô fazendo, não tô fazendo para ninguém ver. Se eu fizer errado e ninguém vê,
Não importa, eu estou fazendo errado. A minha consciência tem que me comandar. Eu não posso fazer o errado porque ninguém está vendo. Claro. Isso não existe. O cara esqueceu um relógio. E se eu botar esse relógio no bolso, pô, mas não tem ninguém vendo. Mas não é meu. Tá errado, vai ser errado sempre. O errado vai ser sempre errado, mesmo que ninguém veja. Sim. Ô, mestre, e dentro disso que você está falando, você também falou de vícios e virtudes, né? E a estrada das virtudes, ela é muito mais estreita do que a estrada dos vícios. Com certeza, né? Com certeza. É muito mais difícil você ir para a virtude do que você ir pro vício. Sim. O vício parece que é uma coisa que te atrai muito mais facilmente. Sem dúvida. E eu tô falando de coisas simples. O fato de exercício físico, como você falou, eu mesmo que eu tenho uma dificuldade muito... Eu tô falando agora por mim. Eu tenho uma dificuldade muito grande de ter uma constância na academia, mesmo sabendo que é o certo a se fazer. Vai fazer jiu-jitsu. Porque é uma coisa que, tipo assim, parece que é um obstáculo que eu não consigo transpor, né? E isso eu fico mal com a minha própria consciência, porque eu sei que o certo seria eu fazer a atividade física e não consigo transpor isso, né? E às vezes não tô falando de coisas mais graves, né? Como um vício em droga ou em álcool, né? Tô falando às vezes uma coisa do dia a dia, né? E até tô falando de mim, né? Que já tô com uma idade mais avançada e tenho essa dificuldade. Apesar de ter essa consciência, eu sei que eu tenho essa dificuldade. E também, queria também que você falasse que se é tempo ainda de a pessoa em uma idade igual a minha reverter isso, né? E também, por exemplo, às vezes a gente falou muito da criança mais novinha, né? Mas, por exemplo, pega um adolescente que já tá nos seus 15, 16 anos, que também nunca teve contato, né, com o esporte e tal. Como é que você faz essa mudança de chave, assim, né? Eu recebo muita gente exatamente do jeito que você está falando. Muita, não é mais ou menos, não. Muita gente. Por exemplo, a turma da manhã, ela é composta, a maior parte é por pais que não tem muito tempo, então eles vão lá, começam a aula às 7h30 da manhã, eu tenho que fechar a aula por volta das 8h30, com a maioria, alguns ficam até as 9h, por conta de correria do trabalho. Então todos eles têm uma responsabilidade. Então você tem dentista, tem empresário, você tem tudo que você imagina nessas turmas. A parte das crianças, né, os adolescentes, é uma fase que não é uma fase fácil, principalmente quando passa para o início da fase adulta, que é a fase das festas, é a fase que o cara deixa de ir porque virou a noite numa discoteca, enfim, não importa, tem vários motivos. É a fase do namoro, que aí o cara começa a priorizar, começa a se apaixonar, então ele começa a largar um pouquinho o dia a dia da atividade, trocando por outras coisas. Tudo isso a gente tem. Eu acho que todo professor, pelo menos, deveria ser um orientador, não importa a idade. Então, por exemplo, eu tenho uma senhora lá de manhã que ela treina pelo menos 4 vezes por semana. Ela agora está com 57 anos, por aí, 56 anos. Ela começou com mais de 50 anos. Né? Ela não tem tanto tempo lá conosco, tem 4 para 5 anos. Eu acho que é isso, 4 para 5 anos lá com a gente. Ela vai todos os dias, ela vai 4 vezes por semana, 3 vezes de segunda a sexta e uma no sábado. Ela chega sempre um pouquinho mais cedo, faz alguns exercícios físicos para poder se sentir bem e treina. Hoje ela já treina muito bem, né? Treina tão bem que hoje ela pegou a faixa roxa agora na última graduação que a gente teve desse ano. E aí você fica pensando assim, mas qual é a idade máxima? Não tem idade máxima. Qual a idade mínima? Não tem idade mínima. Mas você recebe só a partir de quantos anos? Eu recebo a partir dos 3 anos. Porque senão eu teria que fazer aula particular. Porque o bebê, quando você faz massagem no pezinho do bebê, você procura fazer uma massagem girando de um lado, girando de outro. Ali já é um trabalho de guarda, que é o que a gente chama de guarda, né? De guarda aberta. Então tem uma série de coisas que não importa a idade, importa a tua consciência e o foco que você tem. Então assim, tudo que é
difícil tem que ser enxergado como desafiador. Então o seu desafio é sair da inércia e ir lá e fazer. Por que normalmente eu recebo gente aí fala assim, mas olha como é que eu tô muito pesado, eu tô fora do meu peso, eu não tenho como fazer jiu-jitsu, eu não vou ter força para fazer jiu-jitsu, eu não consigo, eu já tô velho para fazer. Tudo que você imagina eu já escutei de desculpa. Já escutei desculpa. Aí qual é a minha chave? Faz uma aula experimental, é gratuita, você não paga nada, vem fazer uma aula experimental. Aí o cara vai, faz a aula experimental, eu explico para ele o que é jiu-jitsu, ele enxerga o que é a filosofia de vida do jiu-jitsu, eu tenho um triângulo que eu mostro o triângulo, a mente, o corpo, de um lado a alimentação, do outro lado exercício físico, tem um círculozinho que tem na logo da gente, que é a jornada de vida de cada um, que é uma senoide. Tem momentos da tua vida que você está lá em cima, tem momentos que você está embaixo, tem momentos que você tá... A vida da gente oscila o tempo inteiro. E o leão é o self da gente. É o que a gente precisa fortalecer para conviver com o mundo afora. Então, cada um de nós tem um leão dentro. Só que para botar esse leão para rosnar não é fácil. Mas você precisa botar em algum momento da vida. Né? Então, assim, eu faço a pessoa ir fazer uma aula experimental. É muito difícil, só se tiver outros motivos na vida dele. Mas pela aula, eu não converter o aluno é muito difícil. Por quê? Porque ele percebe o quanto aquilo é bom para ele, o quanto aquilo não é monótono. Quando o aquecimento, ele dificilmente consegue fazer o aquecimento todo. Só que ele tem uma liberdade tão grande de fazer até onde ele pode no primeiro momento, e depois eu começo a cobrar a ele aos poucos. À medida que ele vai tendo mobilidade para fazer, à medida que ele vai tendo um pouco mais de força de vontade, a única coisa que eu faço é encher a paciência dele para ele não faltar. Porque senão ele não cria um hábito. Então, para você criar um hábito, você precisa ficar fazendo alguns dias seguidos. Senão, não vira hábito, tu larga aquilo de mão. Então, os mais velhos e os mais novinhos, eu não tenho problema. Os mais novinhos, o menino faz, gosta. O pai acaba porque para ele não faz, mas o filho ele leva, então os mais novinhos não me dão tanto problema. Quando o pai tem consciência que é bom para a saúde do menino o exercício físico. Que o principal é a saúde, não é aprender a se defender, o principal é a saúde, mas a saúde, o aprender a se defender está embutido na saúde mental dele. Porque ele aprender a se defender é ele parar o outro quando o outro vai agredir ele. Parou aí, cara. E ele ter postura para olhar dentro do olho. Quando a gente está cumprimentando, as crianças estão cumprimentando, eu faço todo mundo olhar dentro do olho do outro. Porque ele vai aprendendo. Porque a maioria, quando entra, abaixa a cabeça quando vai apertar a mão. Não tem que abaixar a cabeça, tem que olhar para a vida. Olha para quem está na tua frente, olha para a vida e constrói aquilo que você quer, porque aí você vai caminhar para frente. Então, quando a gente faz essa aula e é no adulto de 18 a 20 e poucos anos, a persistência dele é que é um pouco menor. Porque hoje, o que o cara quer hoje? Rede social. O que é rede social? É fotografar, fazer vídeo para o Instagram. Para ele ter notoriedade entre os amigos dele, entre o público dele. Então ele vai para lá, faça um período, tira foto do Instagram e tal. O que ele quer? Ele quer uma graduação, ele quer uma mudança de faixa, para ele poder dizer para os outros que ele não está mais lá no inicial. Só que a primeira pessoa que vai saber se ele está no inicial ou não é ele mesmo. Ele é o aprendizado dele, então ele não está preocupado com o quanto ele aprende, ele está preocupado com o quanto ele mostra para o mundo. Ele não está preocupado em ele ser, ele está preocupado em ele ter notoriedade, ele ter as pessoas olhando para ele ter uma namorada, ele ter isso, ter aquilo. Essa fase para mim é a mais difícil. Os que chegam lá mais velho, com dificuldade de locomoção, dificuldade que tem um problema no ombro, um problema no joelho, esses não são os mais difíceis para mim. Porque esses aí, em pouco tempo, eles vão perceber que o jiu-jitsu não é só o exercício físico, é uma filosofia de vida. Então ele vai curtir aquilo, ele vai gostar daquilo, ele vai se divertir com aquilo. Ele vai perceber que quando alguém perguntar para ele o que ele faz, ele vai falar com grande orgulho que faz jiu-jitsu.
Ainda que ele não seja o campeão mundial, não importa para ele. Importa para ele é o obstáculo que ele está superando, é ele sair da inércia e começar a fazer exercício. Eu tenho aluno lá, por exemplo, o Ricardinho, que pegou a faixa marrom esse ano, tá bem a beça. Quando ele entrou lá, ele pesava 140 quilos. Hoje ele pesa 90 quilos, 89, 88 quilos. Como é que ele conseguiu isso? Treinando todos os dias. O Ricardo às vezes treinava de manhã, às vezes ia à noite e fazia exercício físico o tempo inteiro. Então assim, fechou a boca, porque é o que eu falei, é um triângulo, mente e corpo. No corpo você tem de um lado exercício físico e do outro lado é alimentação. A gente tem uma logo que tem um triângulo à volta da logo exatamente por isso, para que as pessoas tenham consciência do equilíbrio. Um triângulo equilátero é um equilíbrio. E o que é esse equilíbrio? O equilíbrio é exatamente isso. É o equilíbrio onde tua mente tem que estar bem, para tua mente estar bem, você tem que estar bem alimentado, para você estar bem alimentado, você tem que estar fazendo exercício físico, e uma coisa ligada à outra o tempo inteiro. E é isso que a gente, é isso que eu mostro logo no início para quem está fazendo aula experimental. Hoje mesmo, provavelmente, vai gente lá fazer aula experimental, vai uma senhora também. Então, isso para mim, na minha opinião, os grandes desafios que eu tenho na vida não é o atleta que chega pronto lá. Pelo contrário, o cara que chega pronto, nem sempre ele é o maior prazer que eu tenho, por mais que ele ganhe medalha. O maior prazer que eu tenho é ver uma senhora como essa, que não falta, dedicadíssima. Hoje ela se despediu porque ela vai ter que ir para Lisboa, passar o Natal com a família, e aí me abraçou a beça, feliz da vida, pelo último dia de aula dela, que ela não vai poder estar aqui, mas sabe qual é a dúvida que eu tenho dela estar lá na volta lá porque ela vai emendar o Natal e o Ano Novo, então dia 5 ela tá de volta? Nenhuma. Ela vai estar lá cedinho, é a primeira a chegar. Imagina a dificuldade para acordar, a diferença de um garoto que pula da cama. Mas eu não tenho dúvida que ela vai estar lá feliz da vida. Ela se diverte. Hoje em dia, que ela sempre foi muito caladona, hoje em dia ela brinca com os outros, com os pais dos alunos. É muito, muito legal. Ela se inscreveu em campeonato, ela já lutou campeonato com a idade dela. Né? Eu tive que colocar ela numa categoria. Não tinha ninguém, ela não tinha luta para a idade dela, para a faixa etária dela, num dos campeonatos. Eu coloquei ela numa faixa etária menor. Um desafio enorme, pegou uma menina, uma máquina, entrou, não se assustou, lutou, perdeu a luta, mas lutou maravilhosamente bem, saiu feliz da vida pelo desafio que ela teve e por ter cumprido uma das metas dela, que era lutar campeonato. Então, assim, essas pessoas eu não tenho preocupação, principalmente que você tem uma geração enorme para trás, que aprendeu isso com os pais, que aprendeu com os avós, que sabe que sem persistência... uma vez um velhinho, eu estava numa fase difícil, negócio de vida, né? 18, 20 anos e tal, e me dividindo entre a minha vida de atleta e a vida que é muito linda pra gente, né? Que é sair à noite, fazer as coisas. E eu falei, mas eu preciso conquistar o que eu quero. Aí um velhinho falou uma vez pra mim, insista, persista, nunca desista. Eu nunca esqueci isso na minha vida inteira. E olha que isso tem muitos anos. E eu fiquei tão feliz, e hoje é o que eu quero que as pessoas façam, né? Então eu não tenho preocupação do cara que vai mais velho. Se ele tiver a oportunidade de testar, eu sei que ele vai gostar. Se for muito longe para ele, muito difícil dele chegar, ele vai procurar um lugar mais próximo para ele, mas eu vou ter feito alguma coisa por ele, mesmo que ele não entre na minha escola e ele procurar uma outra escola, porque o jiu-jitsu ele é muito completo. Quando você fala, eu costumo dizer que lá no dojo a mente, o corpo e a alma se encontram. E eu falo isso com grande segurança. Porque quando eu toco alma, quando eu falo alma, a alma para mim é você diante de algo maior, né? E o dojo para mim ele é tão é como se eu estivesse dentro de uma igreja, é como se você estivesse dentro de um templo, é sagrado.
é sagrado. Mestre, Você entra no dojo, cumprimenta, sai do dojo, cumprimenta. O dojo, além de Tem cumprimentar os rituais que professores. você tem que seguir, né? Independente de ser um esporte, mas tem aqueles rituais que você tem que seguir, quase como uma religião mesmo, né? Exatamente a mesma coisa. Acho. Exatamente a mesma. Mestre, e assim, você consegue, como já tem uma trajetória aí já nessa vida, disciplina, no jiu-jitsu, você consegue olhar e ver as diferenças entre uma geração mais anterior e essa geração? Muito claramente. As atitudes são iguais ou não são diferentes? Completamente diferente. Você consegue perceber essa completamente diferente. Eu percebo algumas realidades, né? Eu percebo de quando eu era atleta que tinha os mesmos, vamos dizer, eu não vou nem dizer vícios, mas as mesmas desafios? Vontades que se tem de ir pra noite, beber, e sair com os amigos, e sair com a namorada, ir pra festa, com as responsabilidades de ter que estudar, como eu falei, meu pai apertava a gente, com as outras responsabilidades. Eu me vendo com os meus amigos nessa época. E vendo depois, eu já professor, gerações diferentes que foram passando, né? Porque eu tenho um cara de 28 anos, mas sou um pouquinho mais velho que isso. Então isso eu peguei... água fria, é o banho gelado. Que deixa ele assim, todo finérrimo, né? Então eu percebo isso. Então, quanto professor, é o que eu falei, eu preciso ser um observador o tempo inteiro. Então eu percebo. Então, assim, acho magnífico hoje você apertar um botão e ter a resposta de um monte de coisa. Só que eu apertar o botão de um computador e ter a resposta, pegar aí o chat GPT da vida ou qualquer outra coisa, é muito bom, desde que aquilo seja para eu agilizar algumas coisas que eu preciso, né? Mas o quem eu sou, a construção do meu corpo, a construção da minha mente, a minha busca, aquilo ali está me ajudando a melhorar um lado, por exemplo, do meu trabalho, um lado de agilizar minha vida. Mas isso não é para eu sair dali e fazer... agilizou aqui, deixa eu fazer mais isso. Agora eu vou jogar no computador. Não, senhor. Agora você vai fazer as coisas que hoje em dia não se faz. Então isso quer dizer que as pessoas estão ficando mais preguiçosas ou muito mais. Estão puxando menos pela mente, porque aquilo já foi feito, eu não preciso nem pensar muito, já está feito. Então a tendência é que elas... Não sei o que você acha, Luiz. Não, eu acho também que as pessoas estão... Essa geração mais nova, eles estão meio inconsequentes. Tipo assim, eles fazem uma coisa... Tudo que a gente faz vai ter uma consequência, seja positiva ou seja negativa. E me parece que eles simplesmente não pensam no que aquilo vai... Na consequência que aquela atitude deles vai ter. Eu vou até mais longe nisso. Eu não acho que seja só inconsequente, porque, por exemplo, a gente quando jovem faz besteira e depois, puta, eu fui inconsequente. O problema não é esse. O problema é ele perceber isso e ele voltar e se desculpar e corrigir o erro dele para que ele não faça mais aquilo. Eu não só faço, imagina, alguma coisa ruim, como eu às vezes enxergo que aquilo que eu fiz está errado, todo mundo viu que está errado, mas eu não tenho peito, né? Eu não tenho coragem, eu não tenho... Coragem é uma das virtudes dos samurais, que é daquelas 7 virtudes que eu falo: coragem, lealdade, honra, respeito, enfim. Ele tem que voltar e se desculpar, né? E assumir. Ele não assume. Sem o medo da ele não assume, né? E se tiver alguém que ele possa empurrar e dizer assim, ó, eu fiz isso porque ele me levou a fazer. Então imagina o seguinte: o pai descobre que o menino tá usando, sei lá, droga, ou tá bebendo, ou fez alguma besteira. Ele fala assim, pois é, tá vendo? São seus amigos que estão te levando. Aí o menino fala, são as minhas amizades. Não são não, quem escolheu os amigos foi ele. Pois é. Ele tem liberdade para escolher os amigos. Quem escolhe o amigo é ele. O pai tem que apertar, vem cá. São seus amigos, são... Mas quem escolheu os amigos foi você, cara. Ele tem que aprender a se desculpar. Hoje é muito difícil alguém fazer alguma coisa com o outro e se desculpar e pedir perdão. O cara pisa no teu pé, ou entra e não te dá bom dia. E você acha que eu também percebo uma outra coisa, em cima disso que falou, ou se torna fácil demais pedir uma desculpa sem o peso de uma consequência. Um arrependimento também. Não um arrependimento. Então tá bem, desculpa. Mas sabe aquela desculpa assim que é pra tapar buraco? Claro que ou pra tapar o sol com a peneira? Claro, pra interromper um atrito. Isso, pra interromper um atrito. Eu às vezes,
quando isso acontece, às vezes eu sou radical. Eu falo assim, vem cá, cara, tu dá um tiro no cara, o cara morre ali, tu vai se desculpar pro defunto, é isso mesmo? O que adianta? Não faça de novo. A tua desculpa é pedir desculpa, mas é não fazer de novo. O arrependimento é a primeira voltar, coisa que eu pergunto, direção, vem cá, você tá pedindo desculpa, você tá arrependido do que você... Primeiro você não percebe que você nada. você foi o responsável por isso? Você se arrependeu de ter feito? Pois é. Então não vai fazer de novo, né? Porque se a pessoa se desculpa, ela ela pode não até pode, cometer o mesmo erro, mas não pode ser assim. de forma equivocada, mas não adianta nada. né? Uma vez eu tava passando assim na feira, numa feirinha assim, aí eu vi uns angolanos a vender, eles vendem aquelas coisas, né? Sim. Aí eu acho que uma barraca contra a outra, tava meio que um conflito lá entre eles, aí o rapaz lá falando desse jeito, então tá bem, me desculpa. Aí o senhor lá, desculpa não se pede, desculpa se evita, ele falou desse jeito, né? Mas o que eu parei pra pensar? Eu acho que as pessoas também têm que ter esse senso de, eu fiz uma asneira, eu preciso consertar. E até se eu tiver que pagar pelo erro da minha asneira, eu vou ter que pagar. E vou fazer. E vou falar, olha, Luiz, peço desculpa, agi de má fé, fiz isso errado, eu me arrependo. Mas ao mesmo tempo eu percebo que as pessoas fogem e querem trazer um culpado para aquilo. É isso. Ou, de repente, é o que nós falamos. Não. Então tá bem, desculpa. Esse dia eu tava até falando com meu filho. Eu falei, filho, é assim, você já me pediu desculpa sobre esse assunto várias vezes. Qual vai chegar a hora que você vai entender que acabou, não tem que se fazer mais desse assunto? A primeira desculpa eu aceitei, a segunda, a terceira já começa a ser uma desculpa só pra resolver o assunto mesmo e ir embora. Porque se torna as coisas já não têm uma seriedade naquilo que eu faço. Eu fiz isso, meu pai ficou chateado, eu agi... já não tem esse senso de você deixava, tipo assim, você deixava de fazer alguma coisa porque você pensava que lá na frente aquilo ia te causar um mal-estar qualquer. É isso. Hoje em dia parece que você não pensa lá na frente, parece que você deu vontade de fazer, eu faço. Porque eu acho que tem um pouco a ver com aquela história do videogame. Videogame você morre, aperta o botão e tem tudo a ver. Voltou, tá vivo de novo. Tem tudo a ver. No outro dia eu vi um cara que cometeu um crime lá nos Estados Unidos, que matou uma pessoa, e depois que ele foi perceber que ele ia ter que se ver com um corpo, tipo assim, ele matou e achou que ia acabar ali. Não, mas ele tava com um corpo na frente dele, tinha que resolver aquela questão. Ele só falou assim, cara, eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer, exatamente. Ele não pensou a partir dali, entendeu? Ele parecia que tava num joguinho que ia apertar o botão, a pessoa ia reviver e ia continuar. Mas isso é uma realidade, infelizmente é uma realidade. Eu vejo muito na postura do jovem. O jovem, às vezes, lá no treino, eu tenho que apertar ele com algumas coisas. Eu falei, eu falo mesmo. Você tá pensando que tá no videogame, cara? Vambora. E isso é uma diferença muito grande, por exemplo. O que acontecia, aí indo de um polo ao outro, um pouquinho mais radical, né? Outro dia eu recebi uma mensagem, me perguntaram assim, você tem MMA na sua grade daí do jiu-jitsu agora, do seu ginásio? Eu falei, não, MMA não, eu sou professor de jiu-jitsu. Aí falou, mas é que eu vi de luva, troca e defesa. Eu falei, aquilo é defesa pessoal. Da onde surgiu o MMA? Ele falou, Foi da onde que surgiu o MMA? O MMA surgiu do Vale Tudo, e o Vale Tudo veio dos desafios que o lutador de jiu-jitsu fazia às outras artes marciais. Então, como é que eram, pegando esse gancho, resolvidos alguns assuntos, por exemplo, briga da noite, um se discutiu, aí separaram, aí juntaram, batia na academia do outro lá com o professor, falava assim, aconteceu isso, isso, isso. Fechava a academia, o cara entrava, tu não queria bater nele, bate agora. Aí brigava 1 a 1. Então a realidade dele era uma realidade, não era virtual. O que ele fazia, ele tinha que responder por aquilo naquela hora. Hoje não, hoje o cara faz o que quer, faz um bullying na escola, bate, como eu tive uma história aí outro dia sobre isso, bate num garoto e acha que não tem problema, bati, eu sou o fortão. É o fortão, aí pega o magrinho bom de briga, vai lá e bate nele. Ah, não, mas isso aí, violência, mas você tem que parar o cara. Como é que você para o cara? O cara, nada na vida que ele enfrentou parou ele. Eu tô exagerando com a briga, por quê? Para falar o seguinte, já passou por mim pessoas que eu tinha condição de parar o cara, mas eu consegui sair bem, fui embora, e aí ele fez a mesma coisa de bullying com outro. Aí depois você fica arrependido de não ter pego o cara, por quê?
Porque ele vai fazer com o outro, vai fazer com o outro e vai fazer com o outro. Ou seja, limite, não é? E às vezes ninguém deu limite a ele. Você tá até deixando de salvar ele, porque às vezes ele vai lá na frente vai encontrar um cara que às vezes é mais violento, mais violento que você. É isso, eu tô deixando de salvar ele. O cara tá armado e quando ele fizer um bullying com o cara vai lá Eu não preciso brigar com o cara pra parar ele. Ele precisa entender, eu preciso mostrar pra ele que o que ele tá fazendo tá errado. Não é brigar com ele, não é dar um soco, não. Às vezes um soco até... Pronto, tá tudo bem se for dentro daquele momento ali. Né? O que ele tem que aprender é que ele não pode fazer o mal pra ninguém. O bem tem que ser espalhado o tempo inteiro, não o mal. E o jovem hoje, por apertar o botãozinho e dar certo, e ele ir pra fase seguinte, pra fase seguinte, pra fase seguinte. Então, cada fase que ele vence no jogo... É show de bola, pô, que maravilha. Ele tem as vidas são ilimitadas, ele pode dar ele pode ter sempre perdi a fase, vou lá, dá um reset, tem vida de novo. Só que na vida real ele não vai ter assim, vida. E o pior dele não ter vida se ele estiver estragando só a vida dele é uma coisa. Mas quando ele começa a estragar a vida dos outros é pior. E às vezes não é nem a briga em si, não é nem o ir para vias de fato, né? Como a gente diz, não. Às vezes só dele fazer todo dia, ameaçar alguém, ele já tá dando um problema psicológico no outro. Que alguém tem que parar ele, tem que falar para ele, cara, o outro não tem as vidas que você aperta o botãozinho e volta, não. O outro tá ficando chateado, tá ficando triste, às vezes vira um cara extremamente tímido. Eu recebo alunos assim, pessoas que vieram fazer aula que o pai trouxe, porque nem falar direito falam. Por quê? De tanto bullying. Teve um menino que chegou lá para começar a aula, criança. Tu encostava nele e fazia... Tudo ele ficava apavorado, como se fosse machucar. É porque fizeram tanto isso com ele, hoje não fazem mais. Hoje ele tá bem safo, hoje ele para o outro, quando estão brincando lá, que toma alguma coisa, ele fala, pô, não faz isso não e tal. Hoje ele já tem uma postura completamente diferente. Aliás, em pouco tempo na escola, ele parou o amiguinho que tava batendo nele. Ele não brigou com o amiguinho, mas ele parou o amiguinho. Só atitude, né? Só atitude. Olha, tá muito bom o nosso papo, sim, muito bom mesmo. Eu tenho agora uma coisa que eu queria pôr pra gente responder e falar rapidinho. Mestre, e Luiz também, e para mim, acha que os valores antigos, ele tem que permanecer na atualidade, ok? Que é o que nós falamos aqui, de realidades de vida que nós tivemos anteriormente, que nós levamos os nossos pais, nós também vivemos isso, e que nós estamos sentindo que isso tem perdido. Então, esses valores têm que permanecer, ou eles têm que sofrer algum ajuste por causa da modernidade, da atualidade. Então, nós que temos aquela vivência anterior e conseguimos ver como funcionavam as coisas, de repente somos um pouco confrontados com essa nova realidade. Nós é que temos que também entender um pouco dessa nova realidade e nos adaptar, ou esses princípios nós temos que mantê-los cada vez mais rígidos e inegociáveis nos dias de hoje? Meu pai falava uma coisa que eu concordo plenamente, que o estudo é a luz da vida. Então, assim, a gente tem que estar estudando o tempo inteiro. Sim. Então, por exemplo, eu tenho vários alunos. Então, imagina uma turma de 50 alunos, cada um com um perfil diferente. Eu tenho que ir aos poucos e conhecendo cada aluno e tratando ele da melhor forma que eu encontrar para tratar. Então imagina o seguinte, eu tenho um aluno hiperativo, eu tenho um aluno que é um autista, mas que é imperceptível, mas ele é um autista. Eu tenho um autista lá que é um gênio, mas é um autista. Sim, então cada um tem o seu perfil. É verdade. Isso não é uma doença, isso é uma forma de se comportar diferente. E os pais têm que ter esse entendimento também para buscar ajuda, para buscar o que for melhor para o filho. Então eu preciso estar olhando tudo, o tempo inteiro, cada aluno de uma forma diferente. Assim os pais têm que estar olhando. Às vezes você tem 2 filhos gêmeos, eu costumo muito falar isso. Você fala a mesma coisa, o entendimento de cada um é diferente. Então você tem que ter tem que ter a sensibilidade e a percepção e ver uma coisa funciona para um e não funciona para outro. Então eu preciso resgatar alguns valores, dúvida zero. Tanto é que lá na escola a gente fala, que eu repito o tempo inteiro, as virtudes, por exemplo, dos samurais, que é a coragem, benevolência, retidão. Retidão é uma coisa que hoje em dia virou demodê. Se você perguntar, o cara não sabe nem o que é.
o que é andar com retidão, fazer as coisas de uma forma correta, Sim. buscar. Não sabem, não se preocupam com nada disso. Então, assim, eu acho que cada um de nós tem que pegar, por exemplo, o seu filho e ver o que está acontecendo e tentar acompanhar. Eu não posso deixar o meu filho, como está acontecendo, na minha opinião, solto na internet. Como também não sei se seria tão bom eu travar tudo dele. Eu tenho aluno que o filho não vê televisão, só vê os programas que ele acha que tem que ver. Tá errado? Acho que não, porque as coisas que eu tenho visto são absurdas, então também não tá errado. Tá certo? Não sei. Depende do que eu quero, a educação que eu quero dar pro meu filho e a forma que eu tenho para usar aquela ferramenta, o meu conhecimento, a minha experiência. Entendi. Eu acho que para cada um você tem uma forma diferente. Flexibilidade. Flexibilidade, só que quem manda é o pai, não é o filho. Então o filho tem que... se eu negociar tudo com meu filho, ele vai fazer o que quer. Acabou, aí eu vou ter... Tem pai... Outro dia tinha um pai reclamando porque o filho tá tendo que fazer um negócio de saúde, porque tá muito gordo, porque o filho tá obeso. Mas também, né, mestre? Pô, come o que quer. Quem é que compra comida pra ele? Aham. Uma criança. Então podemos dizer que, mestre, se calhar há uma grande responsabilidade na atualização das coisas, as redes sociais muito mais fácil, eles recebem muita informação aqui nas telas, mas também há uma grande responsabilidade da geração anterior que não está sabendo levar essa geração nova, os pais não estão conseguindo falar não a hora que é preciso falar não, opinião, sim. Tirar a hora que é preciso tirar. Sim. Então, assim, às vezes a gente acaba falando, o meu filho, poxa, não tem uma atitude, mas qual está sendo a minha atitude para com o meu filho para que ele gere essa atitude nele também? E eu pegar ajuda, eu buscar ajuda. Entendi. Porque às vezes eu tô querendo só ir, meu filho tá me dando um problemão, eu levo ele para fazer terapia, no psicólogo. E o que eu tô fazendo comigo? Que eu não tô conseguindo lidar com isso. Se eu não tô conseguindo, eu tenho que buscar ajuda de alguém. Eu tô o tempo inteiro perguntando coisa. Eu ligo para um psicólogo, eu pergunto para um, eu pergunto para outro. Como eu tenho amigos que estudaram muito, ou eu tô com acesso a eles, ou como é o caso lá, que eu apertei o botão, tava o Ítalo Marcilli falando um negócio que para mim tem total lógica. E aí eu começo a buscar de um, buscar de outro, compro livros. Eu tenho livros lá que eu fico lendo, estudando, para eu ver como eu vou lidar com algum assunto diferente que eu não tenho cabedal de conhecimento para agir em cima daquilo. Somos limitados, que precisamos eu acho que nós somos reflexo muito da nossa da geração que a gente nasceu, né? Sim. Nós fomos uma geração que saímos de uma época, os brasileiros e os portugueses também. Sim. Né? Acabou uma ditadura, né? Era um momento que tinha muita rigidez. Nós éramos, eu pelo menos, não sei, éramos muito reprimidos pelos nossos pais. E hoje nós temos uma consciência que nós não tínhamos quando nossos filhos nasceram. Por exemplo, quando minha filha nasceu, eu tinha, 25 anos. Eu não tinha essa mentalidade que eu tenho hoje. E eu queria fazer diferente do que eu achava que o meu pai fez, que foi errado. Sim. Hoje, eu vejo que meu pai teve muito mais acertos do que erros. Com certeza, é o meu caso. Mas também teve erros, né? Claro, todo mundo. Praticamente, na época, não tinha essa percepção que eu tenho hoje. Então, eu falei assim, eu vou fazer diferente do que meu pai fez. Mas eu, em vez de pegar as coisas boas e trazer, né? Obviamente, algumas coisas a gente traz até. Mas a gente... inconscientemente, meio que jogou aquilo tudo fora e foi fazer completamente o oposto, né? Então a gente foi totalmente permissivo com a geração dos nossos filhos, né? E não impôs os limites que eram tantos pra gente na nossa geração, né? Então, assim, eu acho que nesse momento a nossa geração falhou, né? E a gente não teve tempo de amadurecer para como eu hoje me vejo, né? Para impor os limites que tinha que ter sido imposto. E criou essa geração que a gente acabou criando. Eu acho que a gente fica muito sensível, né? Quando eu acho filhos... que é meio que foi uma coisa meio geracional mesmo. Acho que foi uma coisa meio que todo mundo mais ou menos fez parecido, né? Sim. E isso acabou gerando isso. Sim. E ainda veio também o evento da internet, né? Eu acho que às vezes a gente fica muito com medo de ver o desânimo na cara dos nossos filhos. Você falou não... Ele ficou ali, ele foi confrontado com uma atitude, você falou, não é pra fazer. E aí, a pessoa às vezes fica ali vendo a tristeza do filho. Eu acho que na nossa época, o pai falava não e virava as costas e Mas você tá fazendo com amor, você tá dizendo não com amor. A rua não vai dizer com amor, não. Mas vai sofrer. Mas eu acho que a gente precisava
ficava esperando a validação dos nossos filhos. A gente dizia um não, mas a gente achava que estava colocando o amor dele à prova. Tipo assim, será verdade. que ele vai me amar menos porque eu tô fazendo isso? Né? Eu acho que também a gente acabou sendo um pouco frágil nesse sentido, né? Sim. Eu vejo isso é o que você falou, meu pai falava não e falava só uma vez. Acabou. Não tinha mais isso, mais aquilo. Não tinha aquela questão de você questionar, né, a autoridade. Hoje em dia, você tem que ficar justificando, dando explicação, porque você... tudo bem, é outra época, né? Sim. Mas eu acho que a gente foi permissivo demais. Acabou sendo permissivo. Eu entendo da mesma forma. Eu acho que eu percebo, nem acho, eu percebo que o que a gente tentou fazer, claro, foi sempre o nosso melhor. E o nosso melhor foi diante de tudo que a gente enxerga fora. Então, a sociedade estava assim, passando por uma mudança que se achava que era tudo, todo mundo falando, nossa, aquilo ali é caretice, aquilo é rígido. Você vê mesmo, quantas religiões, se pegar o Brasil, que tem muitas religiões diferentes, se você buscar a questão da religião, todas elas levam a Deus. Religião é religação com Deus. Aí eu tenho uma religião, você tem outra, todas elas têm validade. Aí começaram a falar o seguinte, não, mas o fulano da religião X fez errado, o Beltrano da religião Y fez errado, então a religião não presta. Aí começaram a dizer, não, negócio de o domingo, o sábado, isso é um absurdo, e descansa, e faz não sei o quê. Aí os caras não leem nada de história, porque a religião ela te remete a momentos da história do mundo. Isso é interessantíssimo. Esses dias mesmo eu tava lendo, não sou o que eu te digo, eu sou católico, mas acredito em tudo, busco aquilo que é melhor para mim e gosto de vez em quando estar lendo alguma coisa, por exemplo, da Bíblia, só que não é uma leitura fácil, é uma leitura difícil, e aí eu procuro perguntar para as pessoas e tirar dúvida com as pessoas. Tem um cara outro dia que eu tava vendo, aí ele tem um curso aí, eu comecei a fazê-lo, que fala sobre a Bíblia, aí como ele é um pesquisador, ele vai lá, pesquisa, mas tem cada coisa da história tão interessante. Sim, tem mesmo, eu também gosto. Que a gente pode usar como analogia para os dias de hoje. Pra quê? Pra gente ser um pouco melhor. Aí você deixa de botar o teu filho na catequese, seja lá da religião que for e tal, porque, religião é o ópio do mundo, como falavam na época que eu era jovem, começaram a falar e repetir isso. Ópio por quê? O que muda isso? Tem vários princípios fantásticos. Essa que é você verdade. Tem de cada coisa que você faça na vida, você tem que pegar as coisas boas. Sim. Né? Então, em todas as religiões tem coisas boas. E, na minha opinião, a religião vem do jeito que você está preparado para recebê-la. Então, assim, de repente o tipo de vida que você leva, a forma que você gosta, é a forma como você vai enxergar o que é melhor para você de uma religião. Só que as pessoas hoje largaram isso de mão. Então, largaram a religião, largaram a família. Família é outra coisa que é caretice, porque pai e mãe não sabem de nada, porque eu aperto o botão, eu abro a internet, tem um influencer falando um monte de coisa. Quem é esse cara? Qual é a formação? Eu acabei de falar aqui, eu sou um professor de jiu-jitsu, mas eu sou engenheiro, eu tenho MBA, eu fiz pós-graduação em análise de risco, eu fiz um monte de coisa, estudei um monte de coisa. E mesmo que não fosse, quanto tempo que você já está no jiu-jitsu? É isso, né? É isso. Eu não tenho 18 anos e peguei a faixa preta e estou dando aula, não. Essa é que eu acho que nem aprendeu só no livro, nem aprendeu jiu-jitsu no livro, você aprendeu na prática também, né? Você tem que ter a teoria, a prática e a experiência. Senão nada vai funcionar. A gente estava conversando isso, né? A maioria desses influencers, se você for ver a história desses caras, não tem história. Não tem nada, nunca construiu nada. Então, e o cara tá ali cagando um monte de regra. Ele pega de alguém e cospe lá, pega do outro e cospe lá. Colocando aquelas regras todas e todo mundo fica absorvendo aquele conteúdo ali. Mas o cara não tem nada de palpável, que ele construiu. Então, assim, é só falácia, é só verborragia mesmo. Então, assim, isso mesmo. Não tem conteúdo concreto, né? E aí você percebe isso. Também não, a maioria não se sustenta por muito tempo, né? Porque o cara vai, é igual bandeira, pra onde o vento soprar. E outra coisa, mas só que ele faz um mal, né? Mas faz um mal, pois né? É isso que eu ia falar. Ainda tem um outro cuidado que tem que ter.
porque ele faz sucesso durante um período, só Deus sabe de onde está vindo tanto dinheiro para ele, que eu também não conheço profundamente, então não posso falar bem nem mal, mas aí o cara aparece tirando uma foto ou fazendo um vídeo num carro bonito, aí os meninos falam, poxa, aquilo ali que é o caminho, porque o carro bonito, por exemplo, quando eu tô em algum lugar, ou dando uma entrevista, ou fazendo um podcast, ou multiplicando alguma coisa, eu quero multiplicar coisas boas porque eu quero um mundo melhor. Qual é o meu propósito de vida? É ter um mundo melhor, é fazer com que eu estude, busque as coisas para ter um mundo melhor. Eu não quero, mas você ficou rico com isso. A riqueza é uma consequência do trabalho que você está fazendo e não uma prioridade. Eu só vou fazer aquilo porque aquilo dá dinheiro. Não é isso, não. E o que os caras fazem é isso. O cara pega um carrão, arruma um patrocinador, aparece em vídeo, fala bem, então ele consegue passar o que querem que ele passe, que muitas vezes não é nem ele que pensa assim. Pois não, ele não acredita naquilo. Ele não acredita porque ele não tem como acreditar, ele não tem experiência de vida, ele não estuda nada, ele não busca nada, ele simplesmente vai lá e cospe qualquer coisa, as pessoas aplaudem e tá tudo certo. Ô, mestre, eu ouvi você falando aí que é um mundo melhor e acho que todos nós queremos, sim, né? É verdade. Mas eu vou falar isso também um pouco por mim. Você não tem, às vezes, o sentimento de que essa guerra tá meio desproporcional e meio que é uma guerra que a gente tá lutando contra Davi contra o Golias e que tá meio perdida essa... eu ainda vou te levar para fazer uma aula de jiu-jitsu, pra você ver. O que acontece muito no jiu-jitsu? Qual é a origem do jiu-jitsu? São pessoas fracas lutando contra pessoas fortes e que têm experiência em alguma arte marcial, em alguma coisa, enfim. Porque não adianta você querer lutar com a pessoa que não sabe nada. Aí não tem graça nenhuma. Então, essa é a experiência. Então, assim, ó, quanto maior o cara, melhor o meu desafio. Maior é a construção que eu preciso fazer para chegar onde eu quero. Então imagina o seguinte, eu vim para Portugal, passei uma série de dificuldades aqui, continuo ainda brigando, lutando pelo que eu quero. Não tô aqui, não vim para cá com medo da violência, não vim para cá porque eu não tinha emprego lá, não vim para cá por falta de dinheiro, eu vim para cá por um propósito de vida, que é multiplicar um pouquinho mais o conhecimento e a nossa marca. Por que Portugal? Porque eu tive um convite na ocasião, aceitei e tal. Era o melhor lugar para eu estar? Financeiramente, com certeza não, absolutamente não, de maneira nenhuma. Mas o desafio que eu tenho a cada dia é enorme. Isso aí faz com que eu fique cada vez mais forte. Então, eu lembro que quando a gente encarava um cara muito alto, muito grande, muito forte, a gente dizia assim, ó, quanto maior, maior o tombo. Porque cada um de nós tem um perfil comportamental que vai me ajudar a conquistar o que eu quero. Para isso eu preciso me preparar. Então, se eu estiver bem preparado e eu estiver buscando o que eu quero com alicerce de princípios fortes e um propósito de vida que eu verdadeiramente acredito, eu vou conquistar tudo que eu quero. Eu tenho certeza disso. Então, por mais que o cara seja enorme, por mais que apareçam cada vez mais pessoas fazendo mal e tentando mal e destruindo tudo que existe de bom numa sociedade, pegando aquele passado, embrulhando, jogando fora, dizendo que aquilo não vale nada, que é só apertar o botão e tá tudo certo, eu vou continuar lutando e lutando com a certeza de um vencedor, porque a cada passo da escada, cada degrauzinho da escada que eu subo e consigo levar alguns comigo, eu já fiz a minha parte. Então é assim, para mim, eu entendo assim, existe uma parte da religião católica, por exemplo, que é o Opus Dei, que o criador do Opus Dei, ele diz que você pode fazer pegando um gancho de um dos religiosos, que tem vários por aí, né, bons, ele diz que você, através do teu trabalho, você pode levar a palavra de Deus, você pode fazer o bem o tempo inteiro com o teu trabalho. Então, se cada um de nós trabalhar, o engenheiro fizer muito bem feito a construção que ele vai fazer, o médico atender muito bem, o psicólogo, o lixeiro, se o lixeiro limpar a rua, você não diminui muito as doenças, enfim, tudo.
Todos nós temos um objetivo não eterno na vida, né? Mas a cada momento da tua vida. E se a gente acreditar verdadeiramente no que a gente vai fazer e buscar, não tem Golias que me segure. Eu derrubo qualquer um. É o que eu tava falando do Torque. O cara enorme vai me bater, eu tô mais velho, não importa. Não importa. Se eu tiver a certeza do que eu tô fazendo, eu posso perder a luta. Não tem problema. Mas eu ganhei o meu desafio. Eu consegui entrar naquela batalha e lutar com as armas que eu tenho e encarar ele. Porque o que acontece normalmente é recuar. A gente está o tempo inteiro recuando e o mal, ele vai se aproveitando dessas situações fracas. Se espalhando pela parte frágil. A gente tem que ser, eu digo para meus alunos o tempo inteiro, ali é guerreiro do bem. A gente tem que construir cada dia uma manhã melhor. Todo dia, todo dia. Se ele tá com um amiguinho na escola e ele consegue fazer o amiguinho sorrir, fazer o amiguinho ficar feliz, fazer com que o dia do cara seja melhor. Um bom dia que você dê, às vezes, para um cara mal-humorado, dentro de um elevador, que é comum hoje em dia, infelizmente, o teu vizinho desce contigo, não olha para tua cara, não te dá bom dia, não faz nada. É simples isso, eu vou te dar um bom dia. Se teu dia estiver ruim, o meu bom dia tem que ter uma energia suficiente que quebre essa barreira energética que você está botando. Eu acredito muito em energia e eu acredito que cada vez que a gente dá um passo e energiza as coisas para o bem vai ganhar mais luz. E a gente vai dar muito mais luz na região onde a gente vive e aí vai se espalhando e daqui a pouco vai ser de tal forma que a felicidade não é eu chegar lá, a felicidade é o meu dia a dia. Cada passo que eu deixo alguém feliz é o caminho. Se eu deixar alguém feliz, tá bom, já valeu meu dia. Outro dia eu saí, tava cheio de problema. Aí eu fui, tinha uma reunião com o pai. Uns pais, né? Um pai e a mãe. Aí fui pra lá e tal. Falei, caramba, vai ser um problemão, criança bem pequenininha e tal. Eu preocupado com um monte de coisa. Aí tinha uma avaliação que eu faço e tal. Do dia a dia das crianças. Nossa, mas eles me deixaram tão feliz que eu, quando saí de lá, eu falei, cara, já valeu meu ano inteiro. Ganhei meu dia. Muito bom, muito bom. Porque cada coisa que você faça de uma forma que traga para as pessoas algum toquezinho de amor, é isso. Põe amor nas tuas palavras, põe amor na tua comida, põe amor no teu bom dia, põe amor na tua vida. E olha que eu sou um lutador, então você fala, tudo é porrada, não sei o que. Não, mas, mas eu acho que ser lutador não pressupõe que você seja mal educado. A luta tá dentro dentro de cada um de nós. Tá dentro de cada um de nós. Se você acreditar no que você quer, você vai conquistar. Não tem quem não faça você ser um vencedor. Ótimo, batalha você perde, mas a guerra nunca. Ótimo. Meus amigos, muito obrigado, viu? Eu que agradeço aí a oportunidade. Sensacional, sensacional. Queria dar uma oportunidade, mas só para você, se quiser falar um pouquinho sobre as suas redes sociais, também tem um podcast que é o Força e Voz, não é? Nós temos um podcast, sim, onde a gente começou agora há pouco tempo a entrevistar algumas pessoas, né? A gente diz que a força é a inspiração, a força que inspira e a voz que transforma. É o que a gente lembra do nosso podcast. Pode colocar os contatos também, né? Eu vou depois pôr na descrição do vídeo, né? Se alguém quiser fazer uma aula, por exemplo, de jiu-jitsu, pode ir lá na Ralph Gracie. Se aventurar nesse universo aí. É um universo interessante demais. É um universo muito interessante. E as redes sociais, mestre, que tem, não sei se quer falar aí, tem o da Ralph Gracie? A gente tem o @Ralph Gracie Portugal, né? Que hoje a gente está aqui em Portugal. A Ralph Gracie, a nossa matriz é lá na Califórnia, mas tem vários lugares. Porque a gente tem uma associação que se chama RGA, que é Ralph, Renzo e Ryan Gracie Association, que é a união dos irmãos, de uma forma que a gente fortaleça o bem no mundo inteiro, que é mais ou menos por isso que eu falo muito. Então, se entrar lá na Ralph Gracie Portugal, vocês vão ver algumas coisas que a gente faz. Se for visitar e fazer uma aula experimental, para mim é um prazer, ficando ou não ficando lá conosco, porque eu multiplico um pouquinho mais aquilo que eu acredito, a filosofia de vida, né?
né, que o jiu-jitsu é para mim, eu preciso passar para as pessoas. E eu tenho o pessoal, que é @Mauri Guimarães, @Mauri Guimarães BJJ, né? Ali, se quiser perguntar alguma coisa, se eu puder ajudar em alguma coisa de uma forma geral, eu vou ajudar, nem que seja indicando. Por exemplo, eu tenho algumas pessoas, como é o caso do Nutri Tonton, que é um cara fabuloso, que é um nutricionista de primeiro mundo, né? Um cara maravilhoso, que toda vez que eu tenho alguma dúvida eu tiro com ele. A gente tem o Gustavo Pilon, tem muita gente que sempre que eu posso e alguém me pergunta, o Gustavo, por exemplo, a gente vai fazer agora um podcast com ele também lá no Force Voice, e depois com o Tonton, que são pessoas que o Gustavo é um fisioterapeuta, é osteopata, então é muito bom entrar e procurar saber quem é, porque vocês vão ver. A gente fez a entrevista com o mestre Ralph, que esse aí guarda conhecimentos fabulosos. Hugo Duarte, que é o que a gente chama de general da luta livre, que é um cara de um conhecimento muito vasto, que está fazendo um sucesso no Gi lá nos Estados Unidos, na luta livre, está muito fortalecido, que também é um dos meus mestres, né? Um cara que eu sigo muito, e a gente tem a faixa preta dele também, enfim. A gente une uma série de coisas e de aspectos, né, de parâmetros lá na Ralph Gracie para ajudar as pessoas, mas ajudar na vida. E muitas vezes, como eu estou falando, indicando outras pessoas que podem dar um gancho e a pessoa melhorar a cada dia. Perfeito. É isso aí. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço aí por tudo. Por Prazer. essa oportunidade. Eu fiquei muito feliz por receber aqui também. E eu também, participar do Microfonia para mim foi um show. Muito obrigado. Valeu, Maurício. Um prazer grande aí. Prazer. Luiz, também muito obrigado, Valeu. meu amigo. E eu queria deixar o convite mais uma vez para aqueles que estão nos assistindo. Comenta aí, deixa o seu like. Obrigado pela tua participação. Nós existimos porque também tem pessoas como você que está aí vendo. Obrigado também pela tua participação. E prepara que vem outros bate-papos assim formidável com pessoas especiais demais. E é o privilégio que eu tenho de estar aqui com essas pessoas, mas também sei que cada um de vocês que estão aí estão ouvindo e eu acho que estão sendo muito confrontado e também levando essa sabedoria para aí. Muito obrigado, então. Obrigado a todos. Obrigado a todos. Um abraço. Obrigado.